Olá, espero que você esteja bem. Quero contar aqui um pouco de história para você antes de nós chegarmos a uma aplicação sobre o que faremos hoje. E na verdade essa história é uma reflexão baseada em alguns fatos que desde muito tempo se repetem, ou pelo menos costumavam se repetir até pouco tempo. Há algumas dinâmicas no planeta, no universo, enfim, no mundo, que se repetem e que são padrão. E eu vou trazer para você alguns exemplos disso. A dinâmica da recompensa. Desde a antiguidade ou desde os tempos mais remotos, havia estabelecido com muita clareza como as coisas funcionavam na relação do ser humano com a sociedade e com o resto do mundo. Por exemplo, se você trabalhasse com a agricultura, você deveria primeiro dedicar-se na preparação da terra, dedicar-se no plantio adequado, na época adequada. Você deveria estar acompanhando as estações do ano com intencionalidade. Você teria que saber onde você está e quando você está e qual seria o tempo propício, correto para isso. Você então faria o plantio de qualquer que seja a cultura, e vamos imaginar aqui talvez arroz, que para nós seria o mais básico dos alimentos da nossa cultura, pelo menos aqui no Brasil. Nesse plantio você se esforçaria muito para preparar a terra, você se esforçaria demais para plantar e você teria muito esforço para cultivar. Seriam meses e meses e meses, semanas e após semanas, cultivando, cuidando, garantindo que aquele trabalho pudesse ter o melhor ambiente possível para o crescimento daquilo que está sendo plantado, neste caso o arroz. Apesar de todo o seu esforço, se viesse alguma mudança climática abrupta ou não comum na época, você correria o risco de perder tudo independente do seu esforço. Ou seja, você tinha o esforço, você tinha a dedicação e você tinha a expectativa de ser recompensada pelo seu esforço, pela sua dedicação, de tempo de trabalho com a produção. Mas ambos estavam debaixo do mesmo crivo do tempo e do clima. O resultado, o prêmio, a recompensa, em ambos os casos, sempre viria depois. Mas vamos imaginar agora uma outra possibilidade. Vamos imaginar um outro caso. Você agora é pecuarista. E aí, cuidando de animais, você tem ali, de repente, vamos imaginar aqui 10 cabeças de novilhas, ou 10 ovelhas, ou 10 cabras, enfim. Desses 10, se você consumir a carne desses animais, em pouquíssimo tempo você já não vai ter nenhum animal. Então o seu trabalho, a sua dedicação, o seu empenho era em quê? Em ter um macho entre essas novilhas, para que elas procriassem, e depois de meses e meses e meses cuidando dessas novilhas, elas então iam parir a esses bezerros, e aí você teria mais meses e meses e meses e meses de cuidado para que você então pudesse consumir um pouco da carne de modo moderado, controlado, planejado, pensado, organizado, para que você não diminuísse o seu capital, não ficasse sem os animais. E isso não bastava, porque você também teria que tomar um cuidado a mais, que seriam os predadores, cuidando para que nenhum predador natural viesse e levasse um dos filhotes embora. O trabalho ele era necessário para que então houvesse uma recompensa. Primeiro se faz por merecer, depois se tem então a oportunidade de desfrutar o resultado do seu trabalho. Quando você começou a trabalhar aqui também foi assim. Você recebeu uma proposta, você teve uma proposta, você aceitou trocar o seu tempo pela oportunidade de resolver problemas e desafios aqui dentro. É uma troca. Você troca o seu tempo pelo dinheiro, pelo recurso, pela premiação. Primeiro se faz por merecer. Primeiro se trabalha, primeiro se conquista algo. Um atleta de alto rendimento primeiro investe seu tempo e seus esforços em treinamentos exaustivos, porque a hora do pódio é só o tempo para algumas fotos e colocar a medalha numa Olimpíada. Mas as horas e horas e horas de treinamento que ficaram para trás, elas que levaram até aquele momento pontual. Mas hoje,
nós vivemos, e eu quero refletir com você sobre isso, nós vivemos numa sociedade em que nós fomos acostumados a primeiro buscar a recompensa e, de preferência, se pudermos, não temos qualquer esforço para merecer isso. Então eu vou dar aqui alguns exemplos bem básicos dos quais eu sou vítima também ou culpado, para dizer bem a verdade. Por exemplo, quando nós decidimos que alguém decide que vai fazer alguma determinada dieta. Já começa a dieta pensando quais serão as exceções. Não conquistou nada, mas já está pensando nas exceções. E abrir mão do processo da conquista. Quando se pensa, por exemplo, em ir para fazer alguma atividade física, o mais importante é fazer a atividade física. Mas estamos num contexto em que a estética da roupa funciona, é necessária, é uma pressão. Então, antes de começar uma atividade física, já se pensa qual a roupa que vai comprar, qual o calçado que vai usar, para se enquadrar socialmente dentro do processo. E nem começou a fazer aquilo que é o objetivo, que é o objeto. E isso pode se replicar em diversas áreas da nossa vida. Queremos ser amados pelas pessoas que estão perto de nós, mas não estamos fazendo por merecer ou nem sempre estamos nos dedicando para receber de volta isso. É o cultivo. Tudo na nossa vida é o cultivo. Na família e no trabalho também. O celular que eu tenho é resultado do meu esforço, do meu trabalho. O computador que eu tenho é resultado do meu esforço, do meu trabalho. E isso tá ótimo, não há nenhum demérito em você fazer por merecer as coisas. Mas primeiro você precisa fazer por merecer algumas coisas. Com um detalhe. Não é porque você se esforça que você está se esforçando do jeito certo. A vida é um aprendizado. Mas o fato é que se não houver um esforço, um empenho, uma dedicação, constantemente você revisitar aquilo para que o seu dia a dia seja produtivo, para que você faça por merecer e fazendo por merecer primeiro, eventualmente e oportunamente você será recompensado, recompensada por isso, aí sim as coisas podem se organizar melhor, podem acontecer melhor. Nós estamos num contexto organizacional e aqui nós não somos empreendedores autônomos, nós somos equipes, somos agrupamentos de pessoas que precisam com engrenagens funcionar. Só que se uma dessas engrenagens não estiver funcionando adequadamente, o comprometimento vai acontecer com o todo. Então o meu convite hoje é para que você reflita sobre duas coisas basicamente. A primeira delas, e preste bastante atenção, revisite aquilo que nós conversamos na semana passada. Isto é importante para você se organizar, para você ter previsibilidade no seu dia, na sua vida, nas suas ações. E segundo, foque em primeiro fazer por merecer. O merecimento, ele vem sempre em longo prazo. E esse é o desafio que nós vamos deixar para você hoje. E da mesma maneira como fizemos na semana passada, você vai responder algumas questões que estarão aqui embaixo, nesse formulário. Hoje esse vídeo é gravado, tá ok? Mas eventualmente nós faremos sim, ou teremos novas oportunidades ao vivo e até presencialmente, quem sabe. Então tenha você uma ótima semana, uma semana abençoada a todos e que possamos ser produtivos e que possamos nos dedicar àquilo que estamos fazendo. Um grande abraço e até mais.